Você sente que não pode parar, porque se você parar, tudo desanda, todo negócio, todo trabalho depende de você. Você não consegue delegar, não consegue sair do operacional e isso te mantém preso ali. Você não consegue expandir. Parece que sua cabeça ela não para nenhum minuto, porque parar para você significa risco. O tempo que você está parado, você poderia estar produzindo. E mesmo quando você está parado, tentando ter um minuto de lazer, de paz, de tranquilidade, a sua cabeça, sem que você controle os seus pensamentos, ela está sempre pensando em soluções, parece que é nervosa, ela não desliga em nenhum momento. Eu sei do que eu estou falando e se você passa por isso eu te entendo, porque eu já tratei muitas pessoas com esses sintomas, com esses sentimentos. E o que acontece é que a maioria das pessoas tentam se organizar ainda mais. Sabe aquela coisa de você ter que trocar o pneu do carro enquanto o carro está rodando, né? Aquela pressa constante? Muitas vezes, eu mesmo já passei por isso no passado, quando eu trabalhava com vendas, quando eu era copywriter até mesmo, de marketing digital, para um grande expert do nicho de finanças. Um gatilho para mim era receber uma mensagem no WhatsApp. E aí eu já pensava que era uma nova demanda, era uma nova urgência, ou seja, eu vivia nesse estado constante de alerta, que é um grande problema, principalmente para as pessoas que precisam ter velocidade no trabalho, precisam ter uma alta performance para ter uma produtividade. E essa produtividade a gente só consegue com clareza mental, com foco, com uma mente que ela está focada naquilo que você está fazendo, e você está 100% ali, principalmente se você precisa pensar em soluções rápidas no seu trabalho, né, como era o meu caso. E uma mente dispersa, que não tem foco e não tem clareza mental, ou seja, essa mente que geralmente está pensando em 1 milhão de coisas, e enquanto você está fazendo o seu trabalho ali naquele momento, ela já está pensando na próxima tarefa, e depois na próxima, e na próxima, e na próxima. Né? Isso causa dispersão mental. E por mais que a gente tente melhorar a nossa produtividade desse jeito, o nosso cérebro ele tenta te tornar mais produtivo assim. O irônico é que enquanto você opera nesse modo pressa, nesse modo urgência, menos produtivo você é, porque você é menos focado, porque você tem menos clareza mental, né? Porque a sua mente está dispersa, pensando em um monte de coisa, num monte de urgência, um monte de incêndio que você tem que apagar. Então é irônico, porque você quer se tornar mais produtivo, eficiente, focado, mas na verdade o que acontece é o efeito oposto. E aí você se torna menos produtivo. Claro que muitas pessoas te oferecem soluções, como por exemplo meditar para você melhorar o seu foco, realmente tem muitos benefícios, mas a dificuldade é parar para meditar nessa rotina corrida. Como é que você vai parar para meditar 20, 30 minutos sendo que você está nesse constante estado de sensação de pressa, que você tem que fazer as coisas, que você tem que correr? Não tem como. Então a meditação não funciona nesses casos. Muito menos terapias muito longas, ou você pode até mesmo tentar ir para apps de organização, fazer planners, fazer planilhas, se organizar. Só que aquilo é só mais uma forma de você alimentar o seu controle obsessivo. E aí, quando algo foge daquela planilha, daquele planner, daquela agenda, aquele estado de pressa e de urgência, ele vem ainda mais forte, porque as coisas saíram do seu controle, né? Do controle da sua planilha, do controle da sua agenda, e aí você quer correr ainda mais, e o estado de pressa, esse estado de urgência, essa mente que não para, ele fica ainda mais ativo. O que acontece? Qual que é a causa? E como é que a gente começa a resolver isso? Então, a chave é você acalmar a mente, mas acalmando a mente com a própria mente não rola. Então, você tem que tomar o caminho oposto, que é se utilizando do seu corpo e do seu sistema nervoso para obrigar a sua mente a diminuir, a desacelerar. Não que você vá desacelerar, na verdade, a sua mente vai desacelerar. E isso é uma ferramenta de potencialização da sua rotina, do seu dia a dia, da sua performance. Uma mente mais calma e tranquila é uma mente mais focada, portanto você tem mais performance, clareza mental, acha soluções com mais facilidade, coisa que a gente precisa no dia a dia. Mas como é que funciona isso? Você domina o seu corpo, o seu sistema nervoso, portanto você acalma o seu cérebro, isso tem uma explicação fisiológica e neurocientífica. O sistema nervoso, sendo bem breve aqui, ele é dividido em dois. O simpático, que é o seu sistema que está mais ativado nesse momento, quando você está nesse estado de pressa, de urgência, de ansiedade, sabe, é adrenalina pura, o negócio não para. Porque é o estado que é acionado quando você precisa lutar ou fugir. Por isso, vamos dizer assim que você vive em modo sobrevivência, de luta ou fuga, que o corpo ele age muito, a ação dentro do corpo é muito grande.
só que não tem aquela clareza mental, estratégica que a gente precisa no trabalho, sabe? Então isso acontece quando o sistema nervoso está desregulado. O sistema simpático está muito ativo, enquanto o sistema parasimpático, que é o sistema de clareza mental, de foco, de calma, relaxamento, sabe? Esse sistema, ele está mais desativado. Então o que a gente precisa fazer é ativar o parasimpático para que você entre nesse estado de foco extremo, mesmo na rotina corrida, mesmo na pressão, mesmo nos incêndios que você tem que apagar. A gente precisa ativar esse sistema. E a forma mais rápida de você ativar esse sistema de foco e relaxamento é através da sua respiração. Por quê? A mente, o cérebro você não controla, o seu coração também não, o seu pulmão não, e nem muito menos o seu sistema digestivo. Mas a única função do seu corpo que você consegue controlar é a respiração. A respiração controla o diafragma manda sinais para o coração, que vai bater mais devagar, dependendo da respiração que você faz, e todos esses órgãos, diafragma, pulmão, coração, eles mandam sinais para o seu cérebro. E o seu cérebro vai reconhecer esses sinais dos órgãos que estão se acalmando através da sua respiração. E aí, o seu cérebro faz uma mágica, que é liberar neurotransmissores que vão ajudar no seu foco, no seu relaxamento, na sua sensação de bem-estar. Por isso que você consegue manter o foco, a calma e o relaxamento, mesmo em situações de extremo estresse, pressão e correria no seu dia a dia. É assim que você consegue controlar. Então, é um caminho muito oposto do que geralmente a gente vê por aí, e eu quero te mostrar isso na prática, fazendo protocolos de, no máximo, 5 minutos, para você sentir isso no seu dia a dia. Como diz o Tony Robbins, se você não tem 5 minutos no seu dia, você não tem vida. Então, eu te convido a entrar no meu grupo de WhatsApp, onde eu vou fazer uma prática guiada ao vivo com os membros do grupo na segunda-feira. E para entrar nesse grupo, é só você apertar no botão que está aqui abaixo. Você vai ser redirecionado, vai entrar no grupo e lá você vai ter mais informações. Nessa aula, nessa prática guiada, eu vou te passar mais de uma respiração que você pode aplicar no seu dia a dia para que você consiga entrar e acessar esses estados de foco, de relaxamento, até mesmo de energia, caso você precise de energia, se se sinta muito cansado, sobrecarregado, a gente consegue manipular tudo isso manipulando a nossa respiração e você vai sentir isso na pele, na prática comigo. E se você não sentir, pode sair falando mal de mim por aí, mas eu tenho certeza que você vai sair de uma forma totalmente diferente dessa aula do que da forma que você entrou. Você sente ali na hora, em poucos minutos. Entra aqui no grupo, participa da prática ao vivo e gratuita comigo. Até lá!